como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Amado da minha alma. E como são preciosos os teus pensamentos por mim, amado da minha alma. Senhor, mais que prata, mais que a mim, Senhor, te amo. mais que a mim. Eu te amo, nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Nem as estrelas do céu conteriam o teu amor sem fim. Senhor, te amo. Senhor, te amo mais que mais que Senhor, te amo mais que prata, mais que nós chamamos preferido do meu Não ser. há ninguém como Jesus. Não há ninguém como Jesus. Nós chamamos. Vamos lá, pessoal, vamos começar a levantar nossa própria canção de amor pro Senhor.
Amém. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Paz seja convosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês estarem nos ouvindo, nos assistindo. Aqui é o pastor Gledson. Estamos aqui direto do Ministério Comunidade Redenção. E vamos fazer essa live, né, com essa intenção. A gente chamou a nossa amiga aqui, Valdelice. Fique à vontade, varoa. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui para falar de um assunto tão relevante, a nossa saúde mental em tempo de pandemia. Amém. Nós nos alegramos, e nossa irmã em Cristo e psicóloga Valdelice, nós aqui do Ministério Comunidade Redenção, pastor Marcos, pastor Anívia, pastor Gledson, nós somos felizes e presenteados com membros que temos aqui que têm contado conosco, não só nas lives, mas também através de informações, que trabalham em outros setores e de alguma forma tem sido útil para a edificação, para crescimento do reino. Mas diga aí, Val, mais um pouco, por que escolheu essa profissão? Por que escolheu a psicologia? Você gosta realmente do que faz? Gente, eu amo a psicologia. Tem situações em casa, né, quando a gente está passando por alguma situação, aí eu cito algo da psicologia, aí minha mãe sempre fala, menina, mas tu gosta, viu? Tu gosta de psicologia. Gente, eu me encontrei na psicologia. Não foi desde criança que eu falei, quero ser psicóloga. Criança sempre quer ser bailarina, aí quero ser dentista, quero ser médica, e aí vai mudando. Mas na adolescência, eu percebi, né, a fundamentação que traz ser um psicólogo. A psicologia é a ciência que estuda o comportamento humano e seus processos mentais. Então, eu me encontrei na psicologia, né, em você perceber o ser humano, saber para fazer com aquela para frente e saber que há uma solução para ela. Amém. Isso é muito bom, né, Val? A gente fazer algo que gosta, né? É como eu falei com o Braz aqui na live que nós fizemos sobre segurança pública. A vocação, ela nos escolhe, né? Ela acaba nos escolhendo, né? Ao invés de nós escolhermos ela. Isso é muito bom. Queridos, compartilhem aí a live, podem compartilhar, podem fazer os comentários. Eu peço que vocês façam perguntas também, que a gente vai, no final, ter um tempo para a gente estar respondendo as que forem possíveis. Fala aí sobre o áudio, se vocês estão ouvindo bem, se está tudo ok, até para a gente não estar levando aqui, de repente, estar com dificuldade. Então, se não estiverem ouvindo bem, ou algo estiver dificultoso, pode falar que nós estamos aqui com o Roger, estamos aqui com o Maurício, que está sempre nos acompanhando, a mãe também de Val está aqui, essa mulher abençoada, e assim vamos cooperar com vocês nessa noite, com informações sobre esse tema muito preciso que é saúde mental. Mais do que nunca, as pessoas, né, Val, têm sido atingidas nessa área. E assim, falando sobre essa pandemia, sobre o vírus é uma realidade. É uma realidade. Agora fica a pergunta, como se comportar diante de tudo isso? Algumas pessoas têm tido um cuidado, e às vezes até de uma forma excessiva, cria aquele monstro. Outros não estão nem aí.
saem de qualquer jeito. Tem muitas pessoas ainda dizendo que não acreditam, que é isso, que é aquilo. Então, uns se preocupam demais, outros nem um pouco. Qual seria a atitude correta? Como agir diante disso? Assim, mediante a cada situação que a gente enfrenta, para a gente poder superar essa situação, primeiro a gente tem que aceitar. Quando eu falo aceitar, não é o termo de acomodar, mas em relação à adaptação, a você se movimentar, a você se reinventar. Então, a situação que a gente está vivendo hoje é uma situação de pandemia. Pense aí, fomos tirados de uma forma abrupta da nossa realidade e tivemos que adotar uma rotina que não estávamos acostumados a vivenciar. Um vírus tão minucioso que se tornou o grande vilão de nós, seres humanos. Ele é imperceptível aos nossos olhos, mas olha para isso, os problemas que ele tem trazido. Problemas econômicos, emocionais, e aí como lidar com toda essa situação. Se você não aceitar essa realidade que a gente está vivenciando hoje, será difícil você se comprometer a se ajudar e ajudar o outro. Porque a partir do momento, quando eu me comprometo, eu sei a minha realidade, eu sei a realidade da situação que está sendo vivenciada, eu começo a me comprometer. E eu sei que toda ação que eu fizer vai ser refletida no social. Hoje em dia é o quê? É obrigado, em alguns estabelecimentos, eu acho que todos os estabelecimentos, você utilizar máscara. Então, você tem que se adaptar. Mas, infelizmente, a gente vê que muitas pessoas não estão, percebendo essa situação. Então, você que está percebendo essa situação, continue fazendo o que é certo, o que é correto. Porque o bem que eu faço a mim, eu faço o outro. Então, isso é necessário. Então, no caso, Val, o aceitar a situação dentro dessa ideia de a gente está vivendo ela e tem que encarar ela, então facilita com essa questão de problemáticas na saúde mental que muitos têm vivido, né? Com certeza. Então, quando alguém, você então no caso acredita que quanto mais alguém repudia ou não faz caso da situação, mais problemática ele pode trazer. Com certeza, porque nós não podemos fugir dessa realidade que estamos vivenciando. E quem muitas das vezes tenta fugir, infelizmente, as pessoas vão começar a falar. E essa pessoa talvez vai ficar até constrangida também em não estar se adequando à situação que estamos vivenciando. Então, isso pode prejudicar demais, sim, a vida da pessoa e até do outro. Porque muitas das vezes eu estou me cuidando, mas o Senhor aqui do lado não está. Verdade. Então, somos seres relacionais, todos nós dependemos uns dos outros e o comprometimento é necessário, é importante. Mas, ao mesmo tempo, né, Val, como na pergunta, também tem que ter um certo equilíbrio para não ter uma preocupação excessiva, né? Isso seria ruim. O senhor fala mais ou menos das informações, né, que a gente... Não, eu falo até mesmo desse cuidado também, assim, desse cuidado de desesperado. Eu tiro por mim, assim, na primeira semana, segunda, eu fiquei muito agoniado. Então era muita loucura, qualquer coisa para mim, para eu entrar em casa, assim, tem que ter o cuidado, mas eu acho que também tem que ter esse equilíbrio também, né? Com certeza. O equilíbrio, ele é crucial para todas as situações que a gente vivencia. Se por acaso, eu começo a beber água, a água é boa para poder beber, e eu começo a beber, a água faz bem, para o nosso organismo. Mas se eu beber muita água, o que é que pode acontecer? Vai fazer mal. Muito mal. Então, o equilíbrio em todas as áreas da nossa vida é importante, a gente vivenciar o equilíbrio, porque eu posso também desequilibrar o outro que está do meu lado. Eu não faço só para mim, mas o outro também é influenciado pelos meus atos. Verdade. Entendi. Outra coisa, amados, façam perguntas. Maurício está ali com o aparelho na mão. Também vou abrir aqui, porque no decorrer a gente vai vendo as perguntas e a gente, no momento possível, a gente vai estar respondendo a essas perguntas. Então, não deixe de estar fazendo as perguntas. Amém? Queridos, outra coisa.
que eu queria perguntar a Val. Nossa mente, Val, com essa preocupação toda, com tudo isso, ela pode afetar o nosso sistema de defesa no nosso organismo? Com certeza, pastor. Todas essas situações que a gente está vivenciando, né, nós potencializamos a angústia, o medo, muitas das vezes o desespero, né, como o senhor acabou de falar, no momento que recebeu isso, né, a gente vê os noticiários, a gente vê as coisas acontecerem e a gente toma aquilo como um choque. E se a gente não tiver uma mente norteada para o equilíbrio, infelizmente, a gente é pego de surpresa e a gente decai, né? Então, é importante a gente vivenciar os fatos e poder saber o que a gente está fazendo a cada momento. Então, tem que ter esse equilíbrio, esse cuidado, porque com o sistema de defesa atingido, se for atingido por causa do emocional, então a tendência que tem de criar, não só essa questão do vírus, mas assim, desse vírus, mas algumas doenças que podem ser Sim. facilmente acometidas por causa de um sistema de defesa comprometido por causa do emocional. E assim, a nossa mente, ela tem a triagem cognitiva, que é a TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Cognitivo relaciona a mente, né? Comportamental já está falando, é o seu modo de agir. Então, eu penso, eu sinto, eu me comporto. Se por acaso aqui nessa live, né, começasse a vir um monte de fumaça preta, vamos dizer assim, as pessoas que estão aqui, cada um de nós teria uma reação. Um poderia ficar calmo, o outro, meu Deus do céu, o que é isso? E aí sucessivamente. Então, cada um ia pensar de uma forma na mesma situação, mas cada um iria sentir, iria se comportar de uma forma diferente. Então, assim, quando os meus pensamentos estão no nível de estresse, o cortisol, ele aumenta. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Olha para isso. O meu coração começa a acelerar, né? Os meus batimentos cardíacos começam a ser mais fortes, porque o meu organismo precisa de mais sangue para poder bombear o sangue. Então, eu começo a ter os picos até de ansiedade, né? Então, é muito importante a maneira que nós pensamos, a maneira de como iremos movimentar, né, toda a situação que a gente vivencia, porque a mente, ela pode fortalecer o nosso sistema imunológico, mas também ela pode fazer com que iremos adoecer. Então é complicado, né? É aquele velho ditado que existem pessoas que fazem tempestade no copo d'água, ou seja, existe a situação, ela é uma realidade, mas às vezes não vai ser nem aquela problemática que vai destruir alguns, mas vai ser o pânico, o medo, né? Que vai acabar atingindo outras áreas, outros aspectos da vida. Isso é muito preocupante. Então, por isso aí toda a importância de informações como essa, porque existem pessoas que estão nos ouvindo agora que, de repente, estejam vivendo nesse clima de tensão tão grande, né, Val? E que precisa buscar esse equilíbrio, né? Precisa buscar esse controle. Agora, E lembre-se, desculpa, pastor, nós criamos a nossa realidade. Eu vou dizer para vocês que estão do outro lado da telinha, não é a situação que me afeta, e sim a forma que eu interpreto cada situação. Então, a maneira que você está interpretando a situação é que vai dizer como você vai agir, como você vai interpretar e como será a sua vida. Muito bem colocado. Um outro ponto que queria perguntar é a respeito. Antes nós tínhamos toda uma dificuldade com informações. Há anos atrás, há algumas décadas, a gente tinha que ir a um médico, a gente só tinha informações mais precisas no médico. E quando era um bom médico, porque até hoje, se não for um bom médico, quase que não fala, passa um remédio e tal. Mas hoje, as redes sociais trazem uma facilidade que é várias informações. Mas também, as redes sociais, a gente sabe que tem uma grande problemática, para a saúde mental principalmente, que é a imensidão de informações, mensagens no WhatsApp, vídeos,
é no Instagram, é Facebook, e as demais redes aí, aonde YouTube, aonde todos os dias é uma enxurrada de informações que a gente acaba absorvendo. Então, o que nós devemos fazer? Como se portar diante disso, Val? Porque isso traz uma problemática para a saúde mental. Então, como se comportar diante de tantas informações para que a gente conserve uma boa saúde mental? O importante, eu vou falar novamente do equilíbrio. Quando nós sentamos, né, na nossa sala, no nosso quarto, em qualquer lugar que nós viemos estar, a gente pega um noticiário, né, e aí a gente ouve, né, aquelas notícias, pronto, a gente se mantém informado. E aí depois a gente vai, liga de novo a televisão e aí se informa. Gente, o excesso de informações, ela faz com que o nosso sistema imunológico venha a decair. E aí, como é que a gente vai poder lidar com todas essas questões que a gente está vivenciando? Então, o equilíbrio, separe um momento do dia, 2 jornais para você ver, um momento do dia para você assistir, para você se manter informado, porque o excesso de informações vai te manter aterrorizado. Então, não é necessário. Se manter informado é necessário, mas o desespero, não. Eu até aconselho a gente, procure os pastores, um líder espiritual, vocês que são jovens, procure seus pais, para indicar, às vezes, um canal, 2, que tem informações mais precisas. Porque, às vezes, né, Val, às vezes o cara tem 5, 6 canais de informação, e se ficar o dia inteiro você só ouvindo o que um fala, o que o outro fala, Eu ouvi uma vez o pastor Kleber falar algo interessante, me marcou muito, em um seminário, que tem muitas pessoas que acabam não escrevendo sua história porque estão tão presas à história de outros. Então, ler, assistir, tudo isso é bom, mas a gente precisa ter um limite e entender que nós temos uma história a escrever. Senão a gente fica preso só ao que vão falar, ao que vão dizer, e cria-se esse desespero. Uma outra pergunta, Val, qual a diferença entre tristeza e depressão? Tem muitas pessoas que talvez aí vai ajudar muitas pessoas, porque como é que eu posso diferenciar o que é uma tristeza e o que é uma depressão? E como eu descobri quando eu devo procurar uma ajuda profissional? Quando é que eu devo procurar um psicólogo? Quando é que eu devo procurar essa ajuda? Quem nunca ouviu falar que a depressão ela é mal do século? Infelizmente, estamos falando da pura realidade. É a verdade como ela é, sem retoques e sem maquiagem, como eu costumo falar. Hipócrates, antes de Cristo, ele definiu a depressão como melancolia. Mas estudos foram feitos, né? E aí seguiu o quê? A definição que a depressão é a perda de si mesmo. Por quê? Porque a pessoa passa a maior parte do tempo triste, angustiado, desesperado, né? E muitas das vezes contém também a irritabilidade, causando mal a si mesmo e aos outros. Mas assim, a tristeza é um componente que está também na depressão. Como diferenciar, né? Assim, a tristeza, ela é um sintoma, um sentimento natural de todos nós seres humanos. Infelizmente, a sociedade às vezes coloca ali que nós temos que ser felizes o tempo todo. E isso não é a realidade. A tristeza é algo natural do ser humano. Ela precisa ser vivida. No filme Divertidamente, conta essa definição. Não sei se o senhor já assistiu o filme Divertidamente, que retrata demais essa parte da tristeza. Então, a tristeza, muitas das vezes, ela é momentânea. Quando você está triste, é algo pontual. Eu estou triste, muitas das vezes, porque eu estudei, ralei para passar no concurso e não passei. Um namoro que não deu certo. Algo que não deu certo, então eu irei ficar triste. Por quê? O concurso eu ralei para poder passar. E no momento não passei. Então fico triste por isso. O relacionamento, eu coloquei expectativa naquele relacionamento, fiz plano, planejei data e tudo. E na hora não deu certo. Então
eu fico triste por isso. Então, a tristeza, ela faz parte da vida de qualquer ser humano. Ela é menos duradoura. Assim, aspecto de felicidade, acontecer alguma coisa aqui, positivo, eu irei me alegrar naquele momento. Possa ser rápido, né? Meu ponto positivo, vou me alegrar. Mas na depressão é algo já diferente. A depressão, ela é patológica, ou seja, ela merece e precisa de um atendimento. E se por acaso esse atendimento não for atendido, o caso ele pode piorar. Enquanto também são muitos casos, dependendo do nível, né, é cometido também introduzir fármacos, né, para poder minimizar essas questões de irritabilidade, essa questão de não querer fazer as coisas que fazia antes. Então, na depressão, você não tem calor, as coisas que você fazia antes, você não quer fazer, você não é nem querer fazer, você não tem forças para poder fazer, né? E muitas das vezes a tristeza, eu não quero ir não porque eu estou triste, estou isso e aquilo. Você tem até força, mas na depressão você não tem aquela força, aquele ânimo para você seguir em frente. Você perde, como você falou, muito preciso, né? Você perde a si mesmo. Isso. Você perde a si mesmo. E assim, por muito tempo, né, a depressão e doenças mentais eram tidas como, até por muitos de nós líderes religiosos, nós vimos como uma fraqueza, é algo de mimado, é algo, sabe? E hoje, assim, a gente tem visto, há algum tempo já, graças a Deus, muitos têm se despertado, têm acordado e visto que a depressão é algo muito sério, né? É algo que precisa, como você falou, um cuidado médico. Um cuidado até psiquiátrico, nesse caso, para passar, né, o medicamento. E assim, uma das diferenças também é que eu falei que a tristeza, ela tem algo pontual, né, uma situação que não deu certo, algo que eu acreditei não deu certo. E já na depressão, não tem uma causa específica, uma causa pontual. Ou seja, pode ser da genética, e pode também ser situações que a pessoa vivenciou e não encara muito bem aquela situação e aí entra na depressão. Aí a gente falou da tristeza, né? Essa diferença entre tristeza e depressão. O pastor Marcos está perguntando aqui também como a ansiedade pode desenvolver um processo depressivo. A ansiedade também é algo natural do ser humano. Por que é algo natural do ser humano? Para estar aqui nessa live, tivemos que nos preparar antes, né? Poxa, eu vou estar aqui sentada, vou passar informações. Isso é ansiedade. Por quê? Porque é algo que eu vou me preparar, né, para o futuro. Mas como essa situação, né, quando essa ansiedade ela é exacerbada, ela passa do ponto a ponto de eu não até querer estar aqui, vamos dizer assim. Eu fui convidada, mas a minha ansiedade é tanta que ela me impede de estar aqui. Então, isso já está tirando a minha energia, está roubando, eu estou trazendo prejuízo para a minha vida. Então, muitas das vezes, com essa ansiedade que vem a ser exacerbada, ela pode desencadear essa depressão, porque eu começo a me culpar, né? Eu começo a ficar triste, eu começo a me angustiar, por muitas das vezes até querer, mas não conseguir estar ali, pela ansiedade, está muito alta, elevada, e eu não consegui fazer o que realmente eu queria. Então, isso pode desencadear a depressão. A ansiedade. Tem um livro de Augusto Cury, Ansiedade. Foi até o pastor Marcos que me emprestou. Muito bom. E ele fala que uma das problemáticas justamente da ansiedade, dessa ansiedade aí desenfreada, é uma coisa que ele cita no livro, é justamente essa enxurrada de informações. Ele chega a falar que o imperador, durante sua vida inteira, não tinha... acho que nem a metade das informações que uma criança hoje de 5 ou de 8 anos tem. E é verdade. Eu tiro o meu filho Guilherme. Guilherme hoje, se ele pega um celular, ele sabe movimentar um jogo. É uma coisa impressionante o quanto que já assistiu, o quanto que uma criança de 5, 7 anos já viu de cenas, já presenciou em colégio, né? Então, eu acho que também a ansiedade é uma das coisas, essa questão da rede social tem provocado muito. Você acha que isso favorece muito também, Val? Nesse caso, a rede social, em termos das informações, como assim o senhor fala? Eu falo, por exemplo, hoje
por você ter um celular, você tem uma facilidade imensa de falar com muita gente, de acessar muita coisa, de às vezes achar que não, mas acaba marcando muito compromisso. Eu acho que isso também ajuda muito a criar esse âmbito de ansiedade, essa mente acelerada em todo o tempo, esse ativismo que cresceu em massa, né, que não se tinha tanto. Então, assim, essa ansiedade, ela gera uma apreensão e traz um desconforto. Então, muitas das vezes você não consegue atender a todos os pedidos, a todas as informações que você está ali vivenciando, está vendo, e acaba a ansiedade também sendo aumentada. Entendi. Maurício está perguntando também quais sintomas podem indicar que a ansiedade está sendo destrutiva. Tem a ansiedade normal que você falou, que todo mundo tem, mas então quando é que eu percebo que ela saiu do normal e já está sendo destrutiva? É quando eu falei, né, em termos assim, a ansiedade, ela me prepara, né, para estar aqui, né? Poxa, eu vou estar ali naquela live, então eu vou me preparar para aquele assunto que foi norteado. Mas a partir do momento que eu sou convidada, né, e agora? O que é que eu vou fazer? Ah, pastor, e vou gerar uma desculpa. Ô, pastor, hoje eu não vou poder, não. Ô, pastor, então, quando a situação que você está vivenciando ali, você não consegue estar, você não consegue atender ao que foi pedido. Uma apresentação na escola, na faculdade, você não consegue ir até ali na frente para poder explicar. Então, é sinal que a ansiedade já está lá em cima e é preciso ser tratada. Entendeu? O pastor Marcos até simplificou mais o que eu estava perguntando. Ele falou, a tecnologia tem desencadeado e acelerado a mente? Assim, é uma questão do equilíbrio, né? Quanto mais você ficar atrelado à rede social, ficar ali só ali, o seu organismo vai estar só se alimentando de rede social, né? Então, o que você vai ser? O que é que você vai poder oferecer? É impressionante. Lá em casa mesmo, a gente, 21 horas, a gente está... não está mais. Depois disso aí, a gente está colocando assim horário. Então, eu evito, por exemplo, o meu aparelho, eu tirei as notificações, eu não ouço mais se estiver tocando, porque até isso cria uma certa ansiedade. É impressionante. Você está almoçando, mas se o celular estiver... Parece que você não pode mais perder tempo e tem que ir lá pegar. Como eu assovio, se der aquele assovio, que é aquele toque bem clássico, é impressionante. Você fica ansioso. Será que é aquela resposta que eu estava esperando de tal coisa? Será que é aquilo? Então, como você falou, tudo é equilíbrio. Então é bom, eu acho, também a gente se conhecer, né? Tem pessoas que às vezes elas acham que algo não está dominando. Todo viciado é interessante. Quase todo viciado, ele nunca disse que é viciado. Ele sempre diz assim, ó, eu bebo, eu faço isso, eu uso droga, mas eu tenho controle. Eu acho que é igual rede social e outras coisas. A gente precisa nos conhecer. Eu tenho um organismo que eu me conheço. Eu sei que tem coisas que se eu comer, não vai me fazer bem. Já tem outros que têm um organismo melhor e assim eu creio que vá por diante, né? Uma pergunta também, tem outra pergunta aqui. Enquanto o senhor está vendo essa pergunta, quando o senhor fala do autoconhecimento, ele é muito importante para tudo que a gente vai desempenhar. O autoconhecimento é um dos componentes também da autoestima. A autoestima é o valor que você se dá. É o que eu julgo ser capaz ou não de fazer. Aí, puxando esse link, o autoconhecimento, a partir do momento que eu não tenho conhecimento da situação, eu não vou vivenciar a situação, como o senhor falou. Um drogado, uma pessoa que bebe muito, ele nunca vai dizer, né? Dificilmente ele vai dizer que é uma pessoa viciada. Mas a partir do momento que ele se conscientiza que ele é uma pessoa viciada e que ele precisa de ajuda, é mais fácil dele conseguir lidar com a situação. É como a gente aqui sentado, né? Aqui está tudo claro. Quantos segundos, eu vou dizer assim, a gente demorou para poder sentar nessa cadeira aqui? Pouco tempo.
uns 2, 3 segundos. Mas, se a luz aqui estivesse apagada, as luzes estivessem apagadas, e precisávamos sentar aqui, quanto tempo iríamos levar? Mais tempo do que 2 segundos. Então, a partir do momento que essa luz se acende, a gente vai ver as situações, a gente vai se conhecer e atender à necessidade que era o sentar. É aquele velho ditado, né, que diz que o maior cego é aquele que não quer enxergar, né? Aquele que não quer enxergar. Certeza. O pastor Marco está fazendo uma pergunta aqui que também já me perguntei também, já ouvi algumas coisas falar a respeito. É verdade ou mito que as cores e jogos de luzes das telas de TV e celulares mexem com a nossa mente? Com certeza, há estudos, né, realizados que o branco, né, ele gera paz, né, e aí o verde ele gera esperança, o preto ele gera o luto. Então, eu creio sim, que sim, todas essas cores ela têm um significado, né, e um jogo psicológico para isso. E assim, eu já ouvi algumas coisas a respeito de que as telas, por exemplo, as cores do WhatsApp, de algumas redes sociais, já são propícias para despertar, para você não sentir sono, para você... É igual restaurante, né? Tem cores ali que eles colocam que predomina para dar uma sensação de fome, né? É impressionante. É toda uma marketing, né, por trás Justamente. disso. É uma marketing. Então é muito perigoso. Camila também perguntou como identificar quando uma pessoa tem depressão. Porque geralmente as pessoas não comentam com os familiares. Então, como a pessoa pode identificar que eu estou? Não é que você até respondeu, falou sobre a diferença de... mas quiser acrescentar mais alguma coisa. Como identificar que você tem depressão? Assim, como a pessoa mesmo, né? Pode identificar. Como a pessoa mesmo, Assim, quando você perceber... Ou melhor, eu acho que como ela perguntou aqui, porque geralmente as pessoas não comentam com os familiares, então é como a família perceber. Eu acho que seria essa a pergunta. Então, como uma família pode perceber alguém, um esposo perceber na esposa, ou vice-versa, ou num filho? Então, quais sintomas seriam mais fáceis de ser identificado? A triagem cognitiva, ela traz uma forma, né? Eu falei aqui que, de acordo com o que eu penso, eu sinto, eu me comporto. E as pessoas que estão ao nosso redor, em nossa casa, elas sabem mais ou menos o que a gente gosta, do que a gente faz, como a gente também se comporta. Então, assim, a partir do momento que essa pessoa, do nada, né, começar a deixar de fazer algo que ela fazia antes, então, não vou não. Vamos, meninos, sair. Essa pessoa já gostava muito de sair, gostava muito de jogar bola, de jogar futebol. Ou um amigo chama, vem cá, vamos jogar futebol. Não quero não. Então, se isso perdurar, então é um sinal que a pessoa está passando por alguma situação, né? E que é necessário estimular esse diálogo. Porque muitas das vezes a pessoa não fala, né? Tem essa dificuldade de falar. Então, percebendo essas situações, né, é necessário para a gente poder identificar. E assim, em termos também da irritabilidade, também é um dos fatores cruciais, né? Muitas das vezes a pessoa é uma pessoa calma, né? E aí começa a ficar irritado, falar palavras, né, que ofende o outro. Então isso também é uma das prerrogativas. Maurício também perguntou se todos estão propícios a vivenciar a depressão. Os estudos dizem que de 2 pessoas entre uma vai desenvolver, né, assim, um transtorno, algum transtorno. Uma pessoa... Tem 2 pessoas, um desses 2. Pastor Marcos, quem diz isso é Augusto Cury, naquele livro que você me emprestou. Né? Pastor Marcos sempre também replica isso. Augusto Cury fala isso. E hoje a gente vê, né, a depressão é uma das doenças, né, do século XXI. Né? Uma das que estão na categoria de primeira, algo que antigamente era ninguém sentia. Eu acho que muitas pessoas sentiam, mas não tinham um diagnóstico para isso. Né? E hoje já é mais preciso e a gente entende. Camila falou algo importante aqui numa live que a gente fez sobre
abuso sexual infantil e de adolescente. Sobre essa questão de perceber, a família percebeu a depressão, e serve também para isso aí, porque é como abuso sexual e outras coisas. É muito importante os pais, principalmente os pais, estarem apercebidos, porque às vezes tem pai que não percebe, tem crianças que estão querendo contar com os olhos, com uma atitude, e não tem coragem, e os pais às vezes ainda ignoram, brigam, porque a criança não está querendo sair do quarto, briga porque a criança mudou o comportamento. Pai, mãe, cuidado, de repente seu filho pode estar sendo vítima de um abuso sexual, vítima de uma depressão, e você está achando que ele simplesmente está fazendo pirraça, e às vezes não é verdade, Val? Com certeza. Às vezes pensa que é uma birra. Que é uma né? birra. Pensa muitas das vezes que é uma mentira, e ali por trás de tudo isso está fazendo com que acabe mais ainda. Acabe mais ainda, até levando até ao suicídio, porque uma pessoa, eu imagino, com a depressão, ou sendo abusado, e não encontrar na família um aconchego, isso é terrível. Quantos adolescentes que às vezes você quer ver uma coisa que é horrível, que para mim foi horrível, foi quando eu saí do primário, hoje eu não sei como se fala mais, mas antes era sair do primário para o ginásio. Então eu saí de um colégio perto de casa, pai e mãinha, amigo de diretora, de professor, então Gleidson é o aluno exemplar, fui estudar no Louisiana. Então eu estudava no primeira, segunda e terceira série, aluno tudo da mesma idade. Eu cheguei no colégio que tinha aluno da quinta à oitava, uns cavalos imensos, batendo no outro, falando palavras que eu nunca tinha ouvido. Aquilo para mim foi horrível. Eu fiquei assustado, tal. Então, às vezes coisas como essa, que parece ser simples, pode criar um medo, pode trancar a pessoa, na verdade, Val. E os pais têm que estar percebidos. Eu acho que é muito importante a presença dos pais. Esse olhar mais profundo, né? Justo, esse olhar mais profundo. O que você tem, Val, a dizer sobre a hipótese em conjunto à psicologia? A hipótese em conjunto à psicologia. Não sei se é hipnose, o pastor Marcos se dizer, mas ele corrige aqui mais para frente. Mas eu tenho uma pergunta também a fazer, importante. O isolamento social permitiu ele teve assim, as pessoas se isolaram, com esse isolamento social bastante, por mais que alguns tenham dificuldade de cumprir. Com isso, eles ficaram mais perto também da família, porque tem muitas pessoas que não estão trabalhando fora, estão trabalhando dentro de casa, outros perderam o emprego. Enfim, ainda que esteja indo trabalhar, mas o horário é reduzido, então a família ficou mais próxima. No que isso somou para o bem, ou porventura isso somou algo para o mal e criou problemas psicológicos? Depende muito da forma que você irá manejar a situação existente hoje. Se você não tiver uma estratégia para você desencadear com a sua família, infelizmente, os problemas vão ser intensificados. Por quê? Porque cada um tem as suas diferenças, né? Antes, as crianças iam para a escola, o pai ou a mãe ia trabalhar, então tinha esse revezamento. Mas a partir do momento, que teve esse isolamento social e tivemos que adotar a quarentena, então a relação se tornou mais próxima, mais íntima. E aí, como lidar com essas diferenças, muitas das vezes? Então, é isso que muitas das vezes a gente tem que se reinventar. Como está sendo a sua rotina dentro de casa? Como é que você está colocando a rotina dos seus filhos dentro de casa? Isso é muito importante, você saber manejar, cada situação. Se por acaso você passar um dia inteiro sem uma rotina, sem um agendamento, muitas das vezes vai se tornar um enfado. Aí o estresse vai vir, um vai falar palavras mal para o outro, e aí um outro se ofende. Aí eu lembro bem da fábula do porco-espinho, do porco-espinho. Nesse caso, tinha um porco-espinho na era glacial. E o porco-espinho, ele precisava
né, estar aquecidos. Mas assim, quando eles começaram a se afastar, como eles se afastaram, eles começaram a morrer, porque o frio era demais. Então eles perceberam que precisava fazer alguma coisa, fazer alguma movimentação, alguma coisa para poder fortalecer aquela situação que eles estavam vivenciando. O que foi que eles fizeram? Se juntaram uns com os outros, mas eles eram o quê? Porco e espinho. E aí o que acontecia? Eles feriam uns aos outros. E aí aconteceu o quê? Que eles perceberam que estavam se ferindo, então se afastaram. Só que aí começaram a morrer novamente. E aí eles tinham que decidir ou morrer ou conviver com aquelas diferenças. Então, o importante de tudo isso é saber viver as diferenças, para não poder começar a ter intrigas, né, muitas das vezes, e essa aproximação não gerar algo bom. Então, faça algo de bom, uma música, cante louvores, né, exalte ao nome do Senhor, você com sua família, os cultos também domésticos, uma atividade criativa com seus filhos, e isso fortalecerá o bem-estar. Algo que todo mundo goste, invista nisso. Porque se a gente ficar à mercê da situação que a gente está vivenciando, infelizmente, a convivência não vai ser boa. Se reinventar, né? Se reinventar. Se reinventar, isso é muito importante. Isso é uma problemática, verdade, que a gente, Braz, por exemplo, estava aqui na live sobre segurança pública, e ele falou que no início, principalmente, tinha aumentado o índice de violência doméstica. Né? Então, o que fazer com essa questão de violência doméstica nesses dias aí de isolamento, de quarentena? O que mais você aconselha para que não haja isso aí, para que diminua, para que tenham essa consciência? Assim, se reinventar, como a gente já falou. Né? Tem a história também do camaleão. O camaleão, por sua vez, é um animal que ele consegue mudar, né, o tom da sua pele, mediante as situações que ele vivencia. Se ele não atingir esse comando, ele se torna uma presa fácil. Então, a partir do momento que a gente está ali naquela situação, a gente precisa se movimentar. A gente percebe que precisa de mais diálogo, a gente tem que sentar um pouco para dialogar. Eu preciso, muitas das vezes, reconhecer o meu erro, eu preciso sentar e reconhecer meu erro. Então, é necessário humildade nesses momentos. A renúncia também é muito importante para fazer com que a relação ela não fique de forma agressiva, né? Não fique de um enfado, né? Uma relação forçada. Mas tudo isso depende do meu manejo em relação a isso. Tem que ser como um camaleão, tem que se adaptar. Porque se não se adaptar, meu irmão... Se torna presa fácil. Então, você tem que aceitar isso aí. Tem que aceitar e aprender. O pastor Marcos quis perguntar, na verdade, o corretor dele escreveu errado, foi sobre o que você acha, Val, sobre a hipnose. Porque tem muitas pessoas que têm recorrido, né, como ele falou aqui, nos dias atuais, para a hipnose, para solucionar alguns traumas emocionais. Então, o que é que você fala sobre isso? Assim, a hipnose está mais relacionado à psicanálise, né? É algo que você vai retornar, né, ao seu ponto de origem, ou seja, onde aconteceu os traumas, né, no passado, para poder tentar converter do presente, né? E isso, assim, são abordagens, né, que a gente vivencia. A minha abordagem que eu sigo é a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental. É o mediante a meu pensamento, ele vai gerar um sentimento, vai gerar também um comportamento. Então, mediante ao que eu penso, é que eu vou fazer a minha realidade. Muitas das vezes existe uma distorção cognitiva, então a gente vai reconstruir esse pensamento para poder ter a solução e a causa daquela situação. E a hipnose, por sua vez, é uma abordagem que segue como você vai retornar, né, ao seu trauma, muitas das vezes, para poder curar, né, no presente. E essa questão, nós somos o que pensamos, né? Você vê que uma das dificuldades do povo de Israel, por exemplo, quando saiu do Egito, foi justamente a forma que eles se viam. Então, eles saíram, depois de 400 anos de escravos, eles não conseguiam viver como livres. Então, eles viviam em todo o tempo com a mente de escravo. E
você vê que o medo, o pavor, quando eles viram a terra prometida, que tinham gigantes, eles enfrentaram, mas a ousadia de Caleb, né, Josué e Caleb, em acreditar no Deus que já tinha livrado eles. Então, essa questão você colocou muito precisa. A gente precisa se ver vencedor, se ver forte, nos dar um valor, porque o que pensamos, nos tornamos. Isso é muito sério. Uma outra pergunta é como lidar no dia a dia com as crianças diante dessa quarentena. Então, isso é um desafio. Como lidar nesses dias agora de quarentena com as crianças? Então, como ter um equilíbrio emocional, uma saúde mental diante... Quem diga Marinho, hein? Cheio de filho em casa, mas já está grande. Agora, quem diga quem tem 3 filhos, de 3, 4, 5 anos dentro de casa. E aí, minha amiga? Responda, Val. Gente, que grande responsabilidade temos nas mãos, porque somos espelhos dos nossos filhos. Então, assim, a maneira que a gente conduz a situação, os nossos filhos também, eles vão sentir, eles vão reproduzir. Então, como é que está sendo você com seu esposo, né, com os integrantes familiares? O seu filho, ele vê tudo. As crianças também, né, foram pegos de surpresa. As crianças, muitas das vezes, tinham sua rotina típica de ir para a escola, né, de passear, de ir para a casa do amiguinho, de brincar com um colega na rua. E hoje, infelizmente, isso foi cortado de forma abrupta. Isso também mexe com as crianças. Então, assim, é bom traçar uma rotina para aquele pequeno, para aquela criança também. Muitas das vezes, se ele estuda pela manhã, procure fazer um momento de estudo dele pela manhã, um momento também para ele poder brincar. E você também separar um momento para ele, porque isso é muito importante, até na hora das atividades também, que as escolas estão com essa modalidade, né, EAD. Então, como a escola teve que se reinventar, nós também tivemos que nos reinventar, nós como os pais, né? Não para serem professores dos nossos filhos, mas para dar atenção a mais para eles, né? Muitas das vezes, falar ali um enunciado, ler 2 vezes, ler 3 vezes, então a forma de atenção, porque muitas das vezes a criança quer atenção, né? E a forma que ela, muitas das vezes, quer atenção, ela chora, ela fica com a birra, muitas das vezes aquela atenção, né? Eu estou dando risada aqui, irmãos, porque o Val está falando, eu estou vendo o Guilherme em casa. E ela também, Isaac tem quantos anos? Tem 1 ano e 6 meses. O dela tem 1 ano e 6 meses, o meu vai fazer 4 anos agora em agosto. Não é fácil, não. Com certeza. Não é fácil. Eu estou lembrando aqui, quando eu saí, antes de sair de casa, eu estava dando risada justamente, Viviane ensinando a lição para Guilherme. Que cor é essa, Guilherme? Aí o azul. Aí, que cor é essa, Guilherme? O amarelo. Ele dizia azul. Mas, e ele faz para perturbar. Entendeu? Viviane. Então é difícil. Guilherme, meu filho, ele brinca muito. Ele aprendeu comigo, eu não tinha, eu não vou pecar, vou estar mentindo, mas se eu disser um dia, às vezes acabava não dando, mas o meu hábito era todos os dias, eu saía com o Guilherme ao menos 20 minutos ali, perto de minha casa, na Jaqueira, no CSU, então eu sempre saía com ele, botava a chuteira. Então esses dias tem sido complicado, quando eu saio, às vezes corta o coração, ele gritando, papai, vou para a igreja, não vai não, papai, não vai não, então... E dentro de casa o menino tem energia, ele quer correr, sim, ele quer brincar. Você chega às vezes cansado, tem que se é um menino que não tem irmão, você tem que ser irmão dele, porque você tem que sentar, você tem que brincar, você tem que ter paciência. Às vezes eu chego agitado, eu percebo que é somente uma forma de ele demonstrar carinho, de ele querer o meu amor, de ele querer atenção. Então às vezes eu chego para almoçar, ele estava a manhã toda sem me ver, por mais que estivesse com a mãe, eu criei, ele cresceu comigo brincando. Então, ele quer brincar o tempo todo. Então, tem que dosar muito com o pai, a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Essa saúde. Uma coisa que a irmã Preta postou também, Val, muito importante. Vários tipos de brincadeira que tem no YouTube que você pode criar. Viviane fez com algumas caixas de sapato,
umas brincadeiras para virar, para cair dentro, tal. E você vai se reinventando. Lá eu armo em cima do berço, eu armo na cozinha, eu entro, daqui a pouco dá sono. Então vai se reinventando. E isso só vai trazer benefícios, Verdade. porque você a necessidade do seu filho. Então é uma forma de se reinventar e não se acomodar. Por isso que eu falei da aceitação. Temos que aceitar esse momento que estamos vivendo. Então, a partir do momento que a gente aceita, a gente procura algo para poder, né, fazer e tentar amenizar, né, essa tristeza, muitas das vezes, que eles sentem de não estar saindo, de poder não estar saindo, de não estar brincando com o amiguinho. Da nossa forma, a gente vai pegando essas estratégias. Verdade. E discernimento também, né, em Deus. Verdade. Para encerrar, Val, vou fazer 2 perguntas para encerrar. Uma, Maurício que fez, existe tipos diferentes de depressão? E outra você acredita que depois de tudo isso, as pessoas elas podem ser melhores? Então, 2 perguntas para encerrar. Existem diferenças entre depressão e você como psicóloga, você, diante do que tem assistido, acredita que após isso as pessoas podem voltar bem melhor? Assim, a depressão, ela tem 3 níveis, né? O leve, moderado e o grave. O leve é a depressão, que já está dizendo, o leve. A moderada, ela já é um nível maior, né? A terceira, que é o nível maior, infelizmente, essa pessoa, ela precisa de um fármaco, ou seja, ela precisa de um medicamento para fazer com que os níveis de hormônio que gera prazer venha a ser ativado. E assim, pastor, quando essa pergunta, né, veio agora, eu atendi essa pergunta mexe muito, né, o que essa pandemia, né, vai trazer para nós de ensinamento. Infelizmente, eu não sei se felizmente, né, a gente foi submetido a vivenciar algo, né, que a gente não estava, assim, premeditando, né, a vivenciar. E assim, tudo isso mexe de uma forma conosco. E aí me veio na mente, quantas oportunidades, muitas das vezes a gente teve, né, para poder sair, para poder passear, para poder ir na casa de um familiar, né, que há muito tempo eu não via. Infelizmente hoje, a quarentena, o isolamento, a pandemia, que me faz não fazer isso, né, essa vontade de sair, essa vontade de visitar. Então, que aprendizado essa pandemia vai trazer para nós? Nós temos escolhas. E todas as escolhas que a gente faz, ela gera uma consequência. Então, que essa pandemia, ela venha trazer um significado importante, uma oportunidade de fortalecer o vínculo familiar, de me fortalecer também como pessoa, melhorar como pessoa, de ser mais solidário. Quando a gente vê várias pessoas precisando de um alimento, e aí vem um grupo de pessoas que se juntaram e deu o alimento a essas pessoas. Então, assim, vamos aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo com a nossa família. Aproveitar esse momento de fazer essa cabana. Achei lindo quando o senhor falou. Fazer a cabaninha, fazer a caixa de sapato, como falou. Estratégias são esforços para ser uma pessoa melhor. E isso depende de mim e depende de você. Então, o que temos nas mãos é um desafio. Mas desse desafio a gente pode sair mais fortes, mais resilientes. O que é resiliente? É um termo utilizado na física onde depois de um corpo, dele ser submetido a um estresse, ele retoma aquela situação de uma forma como iniciou. Então, depois dessa quarentena, que a gente venha a ser pessoas melhores para mim e para o outro, sabendo que tudo que eu faço, eu vou refletir no outro. E eu dependo de você e você depende de mim. Dá para cantar até aquele hino, né? Mas eu não vou cantar, não. Eu dependo de você, você depende de mim. Mas é isso aí, viu? Geisa falou algo importante aqui, é tempo de criarmos memórias positivas, não é verdade? Então é tempo de a gente criar essas memórias. Como o pastor Marcos falou também aqui, a Bíblia, amados, está repleta de
passagens que falam sobre pensamento, sobre mente. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não nas coisas que são da terra. Jesus ele disse, não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentai em petições, em orações diante do Senhor. Então a Bíblia está sempre nos movendo para... A gente vê o próprio Jesus, ele estava em agonia ali, perto da crucificação, mas ele foi para um lugar chamado Getsemane para orar. Então há uma importância imensa, né, Val, de um culto, de você ouvir, ainda que seja por uma live, uma ministração, uma pregação, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E fé é justamente isso, é o criar em mim uma expectativa naquilo que é uma verdade de Deus, eu criar uma certeza, não naquilo que a circunstância está dizendo, o que o meio está falando, mas é eu criar um pensamento positivo no que Deus ele diz. E aí a gente consegue vencer. Então Deus abençoe. Muito obrigado, Val. Não vou apertar sua mão porque não pode. Mas Deus abençoe. Para mim, para nós, pastores, para a igreja, é gratificante ter alguém como você e poder nos ajudar nesse tempo. Tomara que a gente consiga fazer outras, que eu creio que é muito assunto, é muitas perguntas. Se fôssemos continuar, com certeza iria haver muito mais perguntas. Muito obrigado a vocês que estão nos assistindo também, que está aí. Quinta-feira, às 19h30, temos o culto da família. Domingo pela manhã, às 10 horas, escola bíblica com o pastor Marcos. Domingo à noite, às 18 horas, estamos aqui também. E já pelo YouTube, vamos transmitir. Se hoje está bom aí, amados, vai ficar melhor ainda, porque hoje transmitimos pelo Face. Mas nós vamos usar agora só um canal, que é o YouTube. Então, é Ministério Comunidade e Redenção. Maurício já jogou lá no grupo. A gente vai jogar os links no status, nos grupos aí para vocês publicar. Então, vai ser bem melhor. Então, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Que o Senhor ministre graça, que o Senhor ministre paz sobre os vossos corações, em nome de Jesus. MCR é Deus marcando vidas. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus Cristo. Até a próxima.